Salve, salve, ouvintes da Locomotiva Esportiva! Tá no ar mais um podcast LE e a gente chegou finalmente na primeira final do NBB aqui desde a nossa retomada do podcast. E por causa disso, como sempre, estou aqui com o Fábio Toledo da Locomotiva Esportiva e também com o Pedro Henrique do Laranja Pulsante, com quem a gente fez aí todas as análises das últimas fases, quase todos os episódios aí das semis, das quartas, estão no canal do Laranja Pulsante, mas agora foi a vez dele vir aqui na Locomotiva. Olá, Fábio. Olá, Pedro. Bom, eles não vieram, esse é o monólogo aqui da Locomotiva. Olá, Fábio. Vamos por ordem alfabética, então, vai. O F antes do P, né? Ah, então tá. Bom, olá todo mundo, né? Finalmente chegamos aí à final do NBB. Triste que tá acabando, né? Mas feliz que tá aí no momento decisivo, né, da temporada. E aí, desejar boas-vindas ao Pedro aqui no podcast ali, né? Nesse crossover, um dos melhores crossovers do basquete brasileiro, que mais uma vez aí, né, trazendo opinião, um pouco de informação, dados estatísticos para essa decisão aí do NBB. E aí, Pedro? Fala, Lucas. Fala, Fábio. Olá para todo mundo que está acompanhando. Queria primeiro agradecer o convite, né? Sempre uma honra estar aqui com vocês. Você já comentou que a gente, essa parceria de longa data, com vários conteúdos produzidos em diversas plataformas, mas principalmente aqui no podcast. E a expectativa lá em cima, né? Era uma final meio que previsível, digamos assim, pelo que fizeram na temporada. E a gente vai ter a chance de ver aí os dois melhores times. Então o Pedro já tocou num ponto aí meio bem interessante. Fábio, a gente até pensou em fazer um episódio falando só sobre isso, mas acabamos aglutinando nesse da final. Esse foi o NBB mais previsível da história ou não? Pelo menos em termos assim de da final. Da história é difícil. Da história é complicado falar, né? Se for pegar, principalmente lá no começo, né, do NBB, com Flamengo e Brasília dominando, né? Talvez tenha sido naquela época mais previsível com relação à final. Mas essa edição relembrou um pouco, né, do que foi aquela época. Chama atenção, acho que mais do que a chegada do Franca e do Flamengo, chama atenção a quantidade de varrida que teve nesses playoffs, né? Foi o segundo playoff com mais varridas da história do NBB. Perdeu só pro NBB 2 de 2009 e 2010, que teve 7 varridas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 varridas naquela época. E eram melhor de 5 também, né? Os times venceram por 3-0. Nessa edição, dá até para falar que nas oitavas de final, por ser melhor de 3, proporcionou, né? Facilitou acontecer, né, algumas varridas, como a do Cearense para o Paulistano, a do Paulistano sendo varrido pelo Cearense, e a do Botafogo varrendo o São José por 2-0, né? Talvez se fosse uma melhor de 5 não teria um resultado tão expressivo assim. Talvez, por exemplo, o Paulistano fizesse uma vitória, né, no terceiro jogo, mas de fato o fato é que tiveram 6 varridas nessas 3 fases, né? Com oitavas, quartas e semifinal. É um resultado que, se você for ver, né, desse desenvolvimento do NBB, dava para esperar um pouco mais de equilíbrio das equipes, né? Mas aí o que você vê é que tem uma diferença um pouco grande, né, entre as equipes da chamada primeira prateleira ali que estão na final, para as equipes da segunda prateleira e aí para baixo, né? Tiveram grandes diferenças nessa temporada. Acho que a única coisa que a gente pode ver como um respiro, né, dessa temporada nos playoffs foi o Botafogo, por ser uma equipe que desafiou, né, essa diferença. Mas o restante, assim, acho que foi um pouco frustrante, né? Ver muitas varridas, assim.
Eu acho que você falou realmente a palavra certa. Foi um pouquinho frustrante mesmo. Principalmente aí eu acho que as séries do Franca, apesar do Franca ter aí uns elencos mais caros, tal, uns elencos mais numerosos também desse NBB, mas acabou pegando um Bauru e Mogi que em outros tempos seriam duas séries bem mais equilibradas, acho que principalmente a série contra o Bauru, né, que estava todo capenga e tal. O Mogi, querendo ou não, não tinha muito o que fazer porque era o elenco que tinha, a única diferença era o Guerrinha, que podia sim fazer a diferença, né, mas ficou fora por causa aí daquela questão do doping do Chamel, ridícula essa punição dele, cabe mais uma vez falar, mas realmente acho que você tocou num ponto bem legal, foi realmente frustrante. A melhor série, querendo ou não, acabou sendo Pinheiros e Botafogo, na minha opinião, que chegou no jogo 5, que teve emoção aí até os últimos minutos os últimos minutos do quarto período do jogo 5 e tal, porque o resto realmente foi bem previsível. E assim, mesmo nas outras séries, né, que deram mais que 2 ou 3 jogos, os jogos geralmente foram previsíveis, né, além de tudo. Pega, por exemplo, Paulistano e Cearense não foram bons jogos, sabe? O Cearense não teve muita dificuldade para passar. O Bauru e Minas. Quando o Minas ganhou do Bauru, o Minas ganhou com muita facilidade. Quando o Bauru ganhou do Minas, também não deu muito jogo, sabe? Talvez ali, acho que o jogo 3 do Flamengo e Botafogo também tenha sido bem empolgante, mas o jogo 2 entre Franca e Bauru, mas foram poucos, sabe? A gente está caçando jogos que foram disputados também, acho que teve um pouco disso nesse nosso sentimento às vésperas da final. O que você acha, Pedro? Compartilha total a visão, porque rola aquela expectativa de chegar nos playoffs, séries mais longas, equipes aí que não foram bem na temporada regular se reconstruindo e pelo menos endurecendo a vida dos times que tiveram um melhor desempenho, mas não foi o que aconteceu, né? Como vocês já falaram, passou bem longe disso. Foram poucos os times assim que empolgaram, até equipes que eu acho que, reforçando um pouco o que vocês disseram, poucas equipes instigaram assim o público a falar: meu, que campeonato da hora. Não foi o que aconteceu nessa temporada. Nas últimas a gente viu jogos 4 e 5 bem acirrados, que era difícil fazer apostas. 2 anos atrás, as equipes que vieram das oitavas de final desbancando os times que classificaram direto para as quartas. Esse ano não, realmente foi muito previsível. Poucos jogos assim mexeram com o público. Em algumas ocasiões a gente até vê alguns ginásios não tão cheios por conta disso, porque fica meio que batido já o que vai acontecer. Então eu acho que o ponto positivo dessa pós-temporada, pelo menos até aqui, além do Cearense, pelo fato de ter eliminado o atual campeão, tem o Botafogo que tirou o Pinheiros, que fez uma bela campanha também, e endureceu a parada do Flamengo. Ali foram 4 jogos assim, bem quentes, disputados com trash talks, mas de resto realmente foi bem morno assim a pós-temporada. Só fazendo justiça aqui que eu peguei as séries, Corinthians e Brasília, e principalmente Botafogo e São José também foram bem emocionantes. Acho que realmente a gente sempre falou até daquele... Eita. A gente sempre falou daquele bolo que tinha no meio da tabela, assim, né? E realmente os jogos acabaram, essas duas séries, né? Corinthians e Brasília e Botafogo e São José, vieram aí desse miolão aí que disputaram as oitavas, que tava tudo meio embolado. E o equilíbrio tava ali, né? Talvez nivelado por baixo, não sei, talvez sim, mas... A expectativa que eu tinha desses playoffs era das oitavas serem equilibradas, né? Por conta desse equilíbrio da primeira fase mesmo que você falou, desse bolo. As quartas serem um pouco mais... terem essa diferença mesmo, né? Porque Franca, Mogi... Na teoria, né? Franca, Mogi, Flamengo e Pinheiros tiveram melhores campanhas, né? Mas no final das contas, Flamengo, Franca e Mogi conseguiram, né, mostrar isso. No caso do Pinheiros, deu Botafogo. E na semifinal eu esperava um equilíbrio maior.
né, entre Franca e Mogi, Flamengo, e no caso seria o Pinheiros. Mas foi o Botafogo e no final das contas o Botafogo deu maior equilíbrio do que foi considerando aí o Mogi e Franca, né? Agora vamos esperar essa final que seja finalmente equilibrada. Na verdade, até Bauru e Franca teve mais equilíbrio que Mogi e Franca, né? Apesar do resultado ser o mesmo. Mas enfim, chega de falar do que já aconteceu, vamos falar agora da final propriamente dita. Vamos lá, Flamengo e Franca, os dois maiores elencos do Brasil, né, do campeonato nessa edição, se enfrentaram 3 vezes na temporada. Pelo NBB, os mandantes venceram, foi 8-4, 7-7 para o Franca em novembro no Pedrocão. Em fevereiro, o Flamengo fez 7-9, 7-4 no Rio de Janeiro. Já na Copa Super 8, na final da Copa Super 8, jogo único, em Franca, o Flamengo foi lá e fez 7-9, 7-5 em pleno Pedrocão, muito por conta do segundo período que o Franca fez só 5 pontos. E depois não conseguiu recuperar, mesmo vencendo os 2 períodos finais. Até pegando o gancho, finalmente a gente vai ter uma emoção aí, né? Espero que possamos chegar no jogo 5, que seria no Pedrocão, caso ele ocorra. O Franca ficou em primeiro lugar na fase de classificação, com 23 vitórias e 3 derrotas. O Flamengo ficou logo atrás com 22 vitórias e 4 derrotas. Realmente foram as duas melhores equipes, fizeram jus aí ao elenco que possuíam, as expectativas criadas também. E, como a gente já disse, só recapitulando, o Franca passou por Bauru e Mogi, 2 varridas, né? O Franca ainda não perdeu nesse playoff. E o Flamengo passou pelo Corinthians por 3-0 e pelo Botafogo por 3-1, 2 clássicos também. Aliás, 4 clássicos, né? O Franca com os clássicos interioranos, do interior do estado de São Paulo, e o Flamengo com clássicos aí importando os clássicos futebolísticos, né? Bom, vamos lá, vamos começar. Sem pressão nenhuma. Fábio, campeão. Não, tô brincando. tô brincando. Isso aí é só no final, pô. Isso é só no final. Bom, mas vale lembrar que alguns podcasts atrás, acho que foi até o que a gente falou da premiação, né, dos melhores jogadores, né, dos nossos votos para as premiações do NBB, que a gente fez esse vídeo logo no final da primeira fase, e a gente votou esses dias, a gente manteve quase todos os votos. Se vocês quiserem, escutem lá. Tá aí no Spotify, YouTube, qualquer lugar aí. A gente brincou com os MVPs das finais. Os playoffs não tinha nem começado ainda. Eu lembro que você colocou o David Jackson e eu coloquei o Marquinhos, cara. E os dois estão na final. A gente pode acertar ainda. Você vê como que era previsível mesmo, né, essa final. A gente pode acertar isso daí ainda. Estamos no páreo ainda. Estamos no páreo. Bom, mas vamos lá. A gente viu aí com várias varridas, né, várias séries aí realmente previsíveis que não deram muito jogo. E o Franca tem um mando de quadra, né? O Franca tem 2-3 jogos no Pedrocão e o Flamengo só tem 1 ou 2 no Maracanãzinho. Você acha que nesse nível que os dois estão, pode fazer a diferença, é isso? Ou tanto faz, devido ao nível do elenco aí já? É interessante ver isso, porque o Flamengo, principalmente, até mesmo na série contra o Botafogo, né, o Flamengo acabou perdendo como mandante, né? No caso do Flamengo é interessante que vai jogar no Maracanãzinho, né? Que provavelmente vai estar lotado, né, de torcedores do Flamengo, muito maior do que o ginásio do Tijuca, né? E pode ser uma força importante para a equipe. Embora eu acho que, levando em consideração, né, o nível dessas duas equipes, eu acho que a resposta vai estar lá mesmo dentro de quadro, viu? Mesmo que no Pedrocão a torcida é forte também, né? Vai lotar o ginásio, sem dúvida. Eu acho que não vai ter tanta implicação dentro do jogo essa quantidade assim de públicos aí nos jogos. Vai ser bonito de ver, né? De fora aqui, mas eu acho que pressão assim, as duas equipes têm qualidade suficiente para
para resistir a essas pressões aí e fazer um jogo de acordo com o que elas pretendem. Eu acho legal até notar que se você tirar os títulos os jogadores que venceram o NBB pelo Paulistano, você tem pouquíssimos campeões do NBB. Até a Liga até fez o levantamento aqui das matérias e tal. Olha só, pelo Franca, só o Elinho e o Lucas Dias já foram campeões e ganharam ambos pelo Paulistano. No Flamengo, você tem Jonathan, Derek e Nesbitt, que foram campeões, e o Gustavinho também, que foi campeão pelo mesmo Paulistano temporada passada. Fora isso, você só tem o Olivinho Marquinhos também. Oi? Então, mas tem Olivinha, Marquinhos e Mineiro. Olivinha, Marquinhos e Mineiro. Fora isso, só tem esses três, cara. É bizarro isso. Mas, claro, a gente tem também aí pelo Franca Jimmy, que está disputando o final também. O Redscharger, que já disputou o final. O Cipollini já disputou o final pelo Uberlândia, né? O Redscharger pelo Bauru. E o time pelo Mogi e tal, tudo mais. Mas é interessante, né, notar isso. Porque no final das contas não tem também nenhuma diferença muito grande, assim, tirando os nomes aí do Marquinhos e do Olivinha, pelo Flamengo, acho que talvez pelo Redscharger, né, por toda a carreira internacional que teve, mas não tem muita diferença, né, de experiência em final, né, entre os dois times, né, Pedro? Sim, é interessante ver que todo aquele elenco do Paulistano que o Gustavinho ali trabalhou a médio e longo prazo, que ele acabou sendo dividido ali entre Franca e Flamengo, né, aquele desmanche no final da última temporada, e ele já tem um impacto efetivo, assim, nos dois novos clubes, né, são os principais jogadores das equipes, como você falou, alguns outros reúnem uma certa experiência, mas acaba sendo uma disputa bem equilibrada, porque essa base campeã do Paulistano, que tem um grande impacto nos dois times, está bem diluída. Então é mais um elemento que reforça esse equilíbrio que a gente espera ver na final, né? É meio até difícil imaginar isso depois de tudo que a gente já comentou no início do podcast, de algumas surpresas negativas pela falta de equilíbrio aí nessas primeiras rodadas dos playoffs. E eu acho que vai ser bem legal. Pode falar, Paulo. Não, é só uma questão, né? Elinho, Derek, Jonathan, Lucas Dias e Nesbitt, né? Era o quinteto inicial, era o quinteto que mais jogava do Paulistano na temporada passada. Elinho, Derek, Lucas Dias e Nesbitt. Jonathan, Lucas Dias e Nesbitt. Não sei se são os antigos, né, jogadores do Paulistano que estão aí nessa final de novo. É interessante que cada um de uma Fuller, posição, né? Aí formando o quinteto mesmo, né? E tinha o Fuller, acho que era essa a diferença. E o Fuller e o Ubner, né, que jogavam também bastante. Tanto é que o Ubner foi MVP da final, né? Da última final, né? Mas sim, realmente é interessante, né, que monta um quinteto. Mas naquela história, né, do Gustavinho fazer o revezamento também, isso nem importava tanto, assim, né? Pois time, verdade. Mas, E tem essa questão também, né, terceira final do Gustavinho. Aliás, não sei se você lembra, Fábio, a gente falou acho que foi até no podcast antes do NBB começar, do fato que, tirando o NBB 1 e 2, obviamente, só foi campeão quem chegou na terceira final do NBB. Então o Bauru teve que passar por 2 vices antes de ser campeão, o Paulistano passou por 2 vices antes de ser campeão, né? O Flamengo Brasília também, cada um disputou aí pelo menos 3 finais, e diante disso não vai dar pro Franca, né? Porque o Franca só teve uma final. O Franca tem que perder essa para ser campeão ano que vem. Como é que vai quebrar isso? Não. Como é que falam que tabus servem para ser quebrados, né? Porque não Vamos ver se o Franca consegue, né? Porque não vem me falar que o Super 8 conta como final também, que não é o mesmo campeonato. Não. Aí pode inventar. Pode inventar. Super 8 é torneio de verão, né? Super 8 é torneio de verão. Muito boa iniciativa, muito legal, mas... né, vamos com calma.
Mas, inclusive, por mais que seja aí, entre aspas, um torneio de verão e tudo mais. Ah, não sei, torneio de verão é meio pesado também, né? Pensando bem aqui. Ah, não é, porque tipo, esse torneio de verão, vai, pensando no futebol, é meio, sei lá, uma Florida Cup. Mundial não de é, clubes, né? não é isso. Ah, vai se ferrar. Não, mas é meio uma Florida Cup da vida, né? Se bem que pro Flamengo isso serve bastante, né? Vencemos a Florida Cup, batemos o Ajax. Mas enfim. Pra quem considera a Florida Cup importante, o Super 8 é importante. Não, mas vamos lá. Tinha que ser muito mais importante. Não, mas o Flamengo ganhou do Franca em Franca, né? Na final do Super 8. Ginásio lotado. Então. É que esse jogo 1 vai ser vai ser no Maracanãzinho, né? Por causa da melhor campanha do Franca, mas o torcedor francano tá bem engasgado com o Flamengo, né? Engasgado também com os seus jogadores. Com seus jogadores por terem perdido aquele jogo do Super 8. Também. Pedro, você como entusiasta francano, tá engasgado ou não? Acaba ficando, né? Franca aí viveu alguns anos aí de vacas magras, né? E aí depois de todo o investimento feito, a temporada passada foi um pouco frustrante. Essa começou muito bem, com título estadual, depois a Liga Sul-Americana. E aí veio o Super 8, primeira oportunidade do time decidir em casa, já que nas outras competições sagrou campeão longe do seu torcedor. Pedrocão lotado, acabou tendo aquele segundo quarto, como você já disse, bem abaixo do padrão francano, né? E querendo ou não, frustra, né? Principalmente por se tratar de uma final, de uma equipe que Flamengo, desde o início do NBB ali, tem sido dominante, na maior campeão do NBB. Eu sei que são torneios diferentes, mas acaba criando aquela rivalidade, e você perder dentro de casa por um rival, ainda que não seja aquele derby regional, como a gente vê com Franca e Bauru, Franca e Mogi, mexe, né, com o sentimento do torcedor. Cara, você estava falando aí desse domínio, mas me lembrou o seguinte: foram dois times que, óbvio, a gente já sabia, né, que teria o melhor elenco, todo mundo já falava disso, nós mesmos falamos disso antes do NBB começar e tudo mais, mas foram dois times que cresceram na hora certa, né, que tiveram aí seus melhores desempenhos, talvez na reta final. Porque você pega toda a temporada, por exemplo, Campeonato Paulista, o Franca começou criticadaço, sabe, ainda mais com aquela desconfiança vindo da campanha do ano passado, sabe? Contratando o David Jackson no meio do campeonato, sabe? Depois do elenco montado e tudo mais. Teve um começo de campeonato horroroso, um começo de Paulista horroroso, muita gente pedindo a cabeça do Erlinho e tal. Flamengo, por outro lado, apesar de ter vencido o Carioca, mas Carioca não tinha ali um nível técnico também muito forte, apesar de ter o Botafogo, né? Mas também estava começando a montar o elenco, os outros times eram Niterói e Vasco, né? Que nesse ponto o Niterói era muito mais profissional que o Vasco, apesar de ser semi-amador. E, aliás, parece que o Niterói volta para o ano que vem, isso é muito legal também. Mas, dando segmento aqui na temporada, o Flamengo começou jogando meio mal, né? Vamos falar a verdade. A gente até comentou isso. Não estava encaixando direito, principalmente Balbi, Marquinhos, Balbi e Gustavinho, né? Esse esquema de jogo aí, principalmente depois que Gustavinho e Balbi se entenderam melhor, aí também Gustavinho e Varejão também passaram a se, Balbi e Varejão passaram a se entender também, e o time engrenou de vez. Você pega, por exemplo, no Paulista, o Bauru começou super bem, acabou a temporada de uma maneira super melancólica. Pinheiros teve seu auge ali na metade do segundo turno do NBB, né, quando conseguiu 13, 14 vitórias seguidas, liderou o campeonato. Depois caiu para terceiro, foi eliminado pelo Bota, tal, e cresceram na hora certa os dois times, né? Cresceram, e os dois times, né, além de crescer de rendimento, aliás, muito em função desse crescimento de rendimento, passa pelo trabalho físico, né? Você vê que as duas equipes chegam inteiras fisicamente para a final, sem nenhum jogador entregue ao departamento médico. O Hetzheimer foi recuperado a tempo dos playoffs, já fez um estrago danado no Bauru, um pouco menos no Mogi, mas também colaborou
Flamengo ali com todas as peças à disposição também, e chegou para essa final inteiros no auge, e vale até ressaltar, não sei se vai falar disso mais para frente, mas é meio que um tirateima, porque as duas equipes ali, quem ganhar vai faturar a tríplice coroa, né? Franca levou, como eu já disse, o Campeonato Paulista e a Liga Sul-Americana, e o Flamengo levou, além do Carioca, também Super 8. Então, acredito que seja inédito, não lembro de nenhuma outra temporada ter acontecido isso, talvez com o Flamengo na época ali que foi campeão do primeiro título intercontinental, né? Talvez ali tivesse rolado uma tríplice coroa, mas de resto não lembro de nenhuma outra equipe tendo uma temporada tão vitoriosa. Peraí, você vai me desculpar. São duas equipes. Peraí, você vai me desculpar. Eu defendi o Super 8, mas falar de tríplice coroa com Super 8 e Carioca, pelo amor de Deus. É relativo, mas... Não, com todo respeito ao Flamengo e aos campeonatos, mas peraí. Realmente, são 3 títulos. Não, são 3 títulos. Eu acho que quem fez isso acho que foi o Bauru, né? Quando conseguiu ganhar o Paulista, a Sul-Americana e a Liga das Américas na mesma temporada, né? E aí perdeu pro Flamengo naquele... Foi 2-0 ainda. Né? Perdeu um jogo no Rio e um jogo em Marília. Foi isso que eu tô falando besteira. É isso mesmo. Mas aconteceu, né? Aconteceu. Sim, besteira você fala normalmente mesmo. Ah, sim. É que eu tô me esforçando pra não falar agora. Não fiz nenhuma piadinha aí. Tô pensando ainda, até o final do episódio sai. O Pedro tá falando aí dos times estarem inteiros e tal, né? Muito disso é por conta dos elencos, né? Você pode poupar que sabe que os reservas, né, vão conseguir manter o nível. Tanto é que, até quando a gente tava pensando em quem seria o sexto homem do campeonato, tinha uns 3 jogadores de Franca na disputa, né? Meu voto foi o Alexei, mas tinha o Didi e o André Góes também. E muita gente considerando o Hetzheimer. 4, né, se for ver. Exageraram um pouquinho o Hetzheimer, mas... eu não gosto de falar do Hetzheimer porque foram por outras circunstâncias, mas principalmente ele, Didi e Alexei, que, aliás, eu acho que vai ficar entre esses dois, no geral, né, no campeonato inteiro, e o André Góes ali também, vindo do banco muito bem. E... no Flamengo você tem Nesbitt, Jonathan e Mineiro, né, que revezam muito ali também e ajuda bastante. Davi Rosseto, mas aí é um pouquinho abaixo nessa temporada, pelo menos. E o Gustavinho costuma variar também as formações, né? Às vezes o Varejão vem do banco, né? Que o Mineiro vindo de titular, ou o Olivinha vindo do banco, atuando. Geralmente a base, né, seria Bob, Derek e Marquinhos. Aí ele varia um pouco ali de quem vem ali no garrafão, embora costuma, né, vir com Olivinha e Varejão, né, mas tem também nessa rotação que é muito importante, principalmente para o Flamengo, né, que tem jogadores com uma idade já avançada, assim, né, acima de 34, né, que é a idade do Marquinhos, para cima ali, né, o Varejão tem 37, o Olivinha tem 35. São jogadores que são importantes, né, no jogo da equipe do Flamengo, mas que precisa ter um trato, né, um pouco mais pensado do Gustavinho para poupar eles, né, e isso está sendo feito, né, com qualidade, tanto que eles chegam aí chegam voando, né, nessa final. Do lado do Franca você tem o David Jackson com 36 anos e jogando 30 minutos também, né? Ao lado do Lucas Dias é o jogador que mais atua, né? Tem uma diferença aí entre os dois, né, de 13 anos. Então é interessante, né, você ver que tá dando certo, né, tanto esse trabalho físico, né, como que o Pedro falou, como esse trabalho aí da rotação das duas equipes. Tá dando certo realmente. É interessante também parar para ver que o Flamengo teve um bom teste, né, contra o Botafogo, apesar de todo o esforço, tal, bom trabalho ali, principalmente do Léo Figueiró, mas é uma equipe um pouquinho abaixo do Flamengo. Tanto é que só venceu uma partida das 10, 11 que fizeram na temporada contra o Flamengo, mas foi um bom desafio para os rubro-negros, né? E o Franca não, o Franca meio que
passou o carro, né, por todo mundo que ele enfrentou. E agora sim vai ter um desafio aí nesse playoff desse NBB, né? Vai ter um time realmente à altura. E, inclusive, você estava falando aí do David Jackson e tal, a gente vai ter 2 postulantes ao prêmio de MVP, né? Nenhum deles vai ganhar, se Deus quiser. Mas tem aí o Balbi e o David Jackson em quadra, né? Que foram 2 dos mais votados pelos atletas, técnicos e imprensa das transmissões, né, televisivas. Nenhum vai ganhar, né? Se for sério, vai pro JP. Vamos combinar. Mas Sim. Bom, um grande atrativo, né? Se bem que eu tô achando que tem uma baita chance de ir pro Balbi, isso é uma puta sacanagem. Nada contra, joga muito, mas não era pra ser MVP, né? Pra mim não era jogou nem metade MVP. da temporada regular, né? Cara, não era pra ser MVP nem do Flamengo, na minha opinião. Que dirá Sim. do campeonato. Mas, e repetindo, não desmerecendo, um jogadorzaço, um dos melhores armadores que a gente tem nessa temporada. Mas não é pra tanto, eu acho também. Bom, mas tem particularidades do MVP à parte. Você acha que pode pesar essa, entre aspas, a ausência de desafio pro Franca ou não? Você perguntou pra quem isso? Para os dois. Ou o Franca teve desafio, mas foi tão bem que não teve dificuldade contra eles. É uma questão também. Pode começar, Pedro. Obrigado pela fogueira. Mas. É difícil todo podcast a gente acaba elencando pontos positivos e negativos, né? É uma espécie de uma balança, digamos assim. Como você disse, Franca foi realmente muito bem na pós-temporada, passou o carro nos adversários, mas também é um nível diferente. O Bauru estava inteiro remendado no que eu digo, tipo, não questão de lesão, mas em questão de proposta de jogo, de espírito. Não, assim, era uma equipe que você já não esperava grande coisa na pós-temporada por tudo que fez na temporada regular. Mogi tinha um quinteto muito bom, mas não tinha um banco de reservas, e isso foi prato cheio aí, Franca nos playoffs. Então agora ele pega um Flamengo muito mais equilibrado, muito mais forte mentalmente e tecnicamente. Eu acho que pode ser que faça um pouco de falta, mas também as 2 varridas elevam a confiança dos jogadores. Então, ver como isso vai refletir dentro de quadra, porque não tem uma fórmula certa para falar, realmente a trajetória foi boa e vai impactar positivamente. Pode ser que impacte, porque realmente o time vem embalado, com a moral lá em cima, jogadores mais frescos, mas também por estar ali uma semana já sem jogo, pode sofrer um pouquinho ali no primeiro jogo. Não sei, eu acredito que talvez o impacto não seja tão grande do ponto de vista negativo. Eu acho que vai transcorrer tudo normalmente. E você, Fábio, o que você acha? Vem confiante, né, dessas varridas, mas eu acho que faltou sim esse algo a mais aí para desafiar a equipe do Franca, principalmente na relação, né, do trabalho da defesa com a transição ofensiva, que quando pelo menos o Bauru fazia isso, conseguia uma boa quantidade de pontos ali, né? Geralmente era quando o Franca estava melhor no jogo, tinha uma vantagem no jogo, aí o Bauru conseguia trancar um pouco mais a defesa, conseguiu algumas jogadas em transição rápida, e isso facilitava, né, as cestas da equipe, que diminuía a vantagem, mas depois caía tudo de novo, o Franca recuperava. Tem, né, essa questão aí de ter um desafio maior com relação ao ataque do Franca, né? Como que o Flamengo vai se postar, né, frente ao ataque do Franca para fazer melhor do que fez Bauru e Mogi, que não fizeram grande coisa assim. Porque o Franca é uma equipe que tem vários jogadores de qualidade para pontuar, né? Não é tem um jogador que é craque nisso e a bola vai nele ali, como foi, por exemplo, no caso do Botafogo, que tinha Cauê e Jamal. No caso do Franca, você vai ter David Jackson, Lucas Dias, Hetzheimer,
O Jimmy mesmo, bola de 3, ele tem qualidade nisso. Então, tem essa diferença aí com relação ao que o Flamengo vai enfrentar agora contra o Franca. Com relação ao Flamengo, né, a defesa do Franca também vai ter esse problema. Tem um cachorro latindo aí. Vai ter esse problema com é um problema basicamente igual, né, com que o Flamengo vai ter, que é a quantidade maior de atletas que vai ter que prestar atenção, né, nessas finais. Mas é interessante que as duas equipes aí vão ter, eu acredito que o grande desafio da temporada, nada mais justo, né, por ser na final do NBB. Eu acho que um ponto que a gente não falou, que eu acabei deixando passar, só para fechar essa parte, um elemento que provavelmente vai acontecer, que vai ser um elemento novo para o Franca trabalhar, talvez seja jogar em desvantagem, porque nos 6 jogos que fez contra Bauru e Mogi, Franca ficou na ponta do início ao fim. Teve apenas o trabalho ali de administrar, e quando você está ganhando, com méritos, né, sem querer desmerecer, isso é mais tranquilo, mesmo que seja uma diferença pequena nos momentos que o Bauru cortou, até Mogi endureceu um pouquinho, né, é relativo, mas quando você trabalha em desvantagem, principalmente se for dentro de casa, isso torna um pouco mais complicado. Então, acho que é um elemento novo que Franca deve sofrer, porque eu não acredito que os adversários vão dominar do início ao fim, espero que tenha mais trocas de liderança, e o Flamengo já teve uma pequena, mas alguma experiência já no duelo contra o Botafogo, né? Sim, e levando em consideração também a rotação, né, das equipes. Bauru e Mogi não tiveram uma rotação tão importante, né, na série, a ponto, né, de perder os jogos também por conta disso. A rotação do Franca também é muito boa. O Flamengo enfrentou o Botafogo, o Botafogo que teve atletas vindos do banco que foram bem, né? E isso contribuiu bastante, né, para ser uma série pegada. E isso deu, acho que, um pouco mais de traquejo pro Flamengo pensando na final. Deu. E eu acho legal também ver que o Franca, ele, além dele ter 9 dias entre um jogo e outro, né, entre o jogo 3 contra o Mogi e o jogo 1 contra o Flamengo, o Franca teve 2 jogos, né, para ver com calma ainda, além, óbvio. Não estou querendo dizer que a análise do Franca para essa final foi feita só com base nos 2 últimos jogos do Flamengo e Botafogo, claro que não. Mas teve aí tempo para ver em tempo real, tranquilidade, né, para ver em tempo real os 2 jogos do Flamengo aí contra o Bota, né, o jogo 3 e o jogo 4, e o Flamengo teve menos tempo de descanso, apesar de não precisar viajar, né, porque foi tudo ali no Rio de Janeiro, e o Franca, nesse ponto, também conseguiu mais tempo de treino, né, para se adequar ao Flamengo, principalmente para esse primeiro jogo, né, que é o que vai fazer maior diferença, essa diferença de preparação também. É aquela história, né? Se o Franca abrir 1-0 no Rio de Janeiro, vem tudo pro Pedrocão, né? E não que eu queira outra varrida, mas esse primeiro jogo pro Flamengo vai ser fundamental demais para segurar a emoção da série também. O Elinho, ao longo dos confrontos contra Bauru e Mogi, reclamou bastante desse formato de primeiro jogo na casa do clube com pior campanha e tal. Mas é o que você falou, se o Franca belisca uma vitória no Rio de Janeiro, não digamos que é um favoritismo, mas já impacta porque o Franca já teria o mando de quadra, por ter a melhor campanha. E aí vem para 2 jogos no Pedrocão com 1-0, a gente sabe que são 2 equipes que têm totais condições de vencer fora de casa, mas acaba sendo uma vitória ali significativa. Foi isso contribuiu bastante, né, pro Franca varrer o Bauru e o Mogi, né, essa questão aí do posicionamento dessa melhor de 5. Eu acredito que seja, sim, um ponto importante pro Franca, né, porque, como vocês falaram, essa vitória no jogo 1 permite que a equipe jogue 2 partidas em casa, o que teoricamente seria bom, né, mas também pensando, né, levando para um outro lado a questão da pressão,
que o torcedor francano costuma fazer, né, nos jogadores, quando o momento não é bom no jogo, isso pode pesar também. Então, acho que o Elinho falou também aquilo, né, o Elinho, o jogador, né, não o técnico, o Elinho, o jogador, falou, né, dessa questão aí, também pensando, acredito que nisso também, né, dessa parte dessa parte aí da torcida francana, que pode pegar no pé, né, dos jogadores. É uma coisa que acho que até o Alex falou na série mesmo, dessa pressão que a torcida pode fazer também, mesmo quando o jogo é em casa, né? Pressão para os seus jogadores. Então isso é interessante também, que eu acredito que pode acontecer aí, até por conta, né, desse equilíbrio que a gente espera que seja, né, Flamengo e Franca. Ou Franca e Flamengo. Pode, ele falou bem, né, que se o Frank estiver perdendo, a pressão é negativa, né, para os caras. Mas tem um outro ponto dessa final, uma outra variável dessa final, Fábio. Outro? Tem, a gente zica as coisas. Né, a gente zica as coisas. Né, a gente faz nossas previsões e sai totalmente o contrário. A gente chamou o Betinho no auge do Pinheiros aqui, o Betinho machucou 2 jogos depois e o Pinheiros caiu para 3º lugar. Que mais? Aí, cara, tem vários. Se pegar a nossa história na Locomotiva, a gente pode fazer uma série de podcasts só contando das nossas zicas. E no jogo das estrelas, no jogo da imprensa, o Elinho, jogador, jogou pelo meu time, joguei ao lado do Elinho. Então ele tem essa marca aí de ter jogado comigo na temporada e o preço ainda não foi cobrado. A temporada tá acabando. O preço ainda não foi cobrado. Eu não falei pra ele isso na época, né, pra não ficar chateado ali e tal, pra ele não parar de passar a bola pra mim. Mas e aí? Ele tava passando a bola pra você bastante, né, no jogo. Não, passou umas 2. Mas ele era o armador, ele tinha que passar, pô. Eu era ali um ala 3&D, que não tinha nem 3&D, mas jogamos junto, dividimos quadra ali. E aí? O que acontece? Tem até essa zica aí. Eu vou deixar pro Pedro, né, resolver essa situação aí. De novo. Ele é de fora. Ele é de fora. Que honra pro Elinho, hein? Que honra pro Elinho, claro. Tá aí, chegando na final, aos trancos e barrancos, ali só com DJ, Lucas Dias, né? O que esses caras fazem? Só teve a oportunidade de passar a bola. Com certeza ele queria ter você ao lado dele agora na final. Eu tenho certeza. Cara, não, nesse jogo eu fiz um incrível 0 pontos, mas eu devo dar umas 2 ou 3 assistências. Eu contei 4 rebotes que eu peguei e 2 roubos de bola contra o Yuri Fonseca, tá? Chupa Yuri. Pra quem acompanha e conhece o cara. Chupa Yuri. E, salvo engano, eu peguei uma do Laza, roubei uma bola do Laza uma vez, do Rodrigo Lazzarini. Mas eu dei 2 arremessos, errei 3 arremessos, errei os 3, então foi um bom desempenho. Mas eu ouvi falar que você beirou um duplo-duplo ali, né? Minutos e turnovers. Não, cara, só com minutos. Eu não tive turnover. Por incrível que pareça. A bola não chegava. Não, chegava, mas eu me livrava dela antes. Eu devolvia pro Elinho antes. Não, mas acho que tem mais alguma consideração a fazer sobre essa final aí, a mais esperada da temporada? Fábio, tem alguma coisa aí? Não, viu? Eu espero que seja finalmente uma série disputada, que tem um jogo 5 aí, decidido no último lance do 4º período. É isso. Pode ter prorrogação? Não, prorrogação não, porque atrapalha a grade da televisão, né? Ah, que exploda a televisão. Tem Brasil Urgente depois, porra. Verdade, ó. Vamos pegar as datas da final. Interessante. Aqui. Foi bem legal isso que você falou. Meio que todo mundo vai transmitir as finais, né? Mas vamos lá. Jogo 1, domingo, dia 19. Meio que não, todo mundo. Jogo 1, domingo, dia 19, às 10h45 da manhã. Que horário ruim, mas tudo bem, né? Pra quem for no ginásio, dá pra ver o jogo e almoçar depois. Aliás, como eu tava torcendo pra ter Pinheiros ou Paulistano nessa final, pô, eu moro do lado do Ibirapuera.
Se tivesse jogo na final ali, eu ia a pé, ia ser lindo. Agora não, afinal eu tô a 500 km da minha casa. Mas, passando o rage, vamos voltar aqui. Jogo 1, 19/5 às 10h45 no domingo, transmissão de Band, Fox, ESPN e Facebook do NBB. Jogo 2, dia 23 às 8 horas da noite no Pedrocão, transmissão da Fox, ESPN e Facebook do NBB. Jogo 3, sábado às 2h30 da tarde no Pedrocão em Franca, dia 25. Band, Fox, ESPN e Facebook. Jogo 4, já 1º de junho, sábado, 2h30 da tarde no Maracanãzinho. Band, Fox, ESPN e Facebook também. E por fim, se necessário, o jogo 5, dia 8 de junho, também sábado às 2h30. Perdão, às 2h30 já no Pedrocão, de novo. Band, Facebook, ESPN e Fox Sports de novo. Acho que a Fox Sports aguenta até lá, né? A Disney já está assumindo o controle, mas pelo menos até o final da temporada acho que teremos Fox Sports aqui ainda no Brasil, pelo menos no modelo que a gente conhece, né? A gente não sabe como é que vai ficar essa questão aí da Fox com a Disney, ESPN e tudo mais. Bom, são essas as datas das finais. Lembrando que o jogo 1 é o evento mais importante do próximo domingo. Não o jogo 3 entre Raptors e Bucks. Não é o último episódio de Game of Thrones. É a final do NBB, que fique bem claro, tá? Mas a Daenerys podia morrer no Game of Thrones também. Não ia fazer mal. Ainda mais depois do último episódio do Game of Thrones, eu acho que ficou mais importante Flamengo e Franca. Aliás, você sabe que eu não assisti a Game of Thrones, né? Nunca assisti. Aí, quando começou a última temporada, a mulher que adora Game of Thrones, tava assistindo, me fez assistir os primeiros episódios. Abraço pra Júlia. Me fez assistir os primeiros episódios da primeira temporada. Eu tomei gosto nessa caralha, só que eu tô na sétima. Eu tô no meio da sétima. Eu queria ver tudo pra chegar no último episódio amanhã. Amanhã não, domingo, perdão, hoje é sexta, né? Pra chegar no último episódio em tempo real, assim, na série, mas, eu tenho que ver ainda 3 episódios da sétima e 5 da última. Eu tenho 8 episódios para ver até domingo à noite. Vamos ver se eu consigo, né? A gente atualiza no próximo podcast. Então, na verdade, você falou do que aconteceu no último episódio de Game of Thrones. Pra mim, eu caguei, porque eu não cheguei lá ainda, tá? Eu tô na sétima, então calma aí. Sem spoiler. Eu não falei nada, cara. Apesar do Twitter. O Twitter dá spoiler durante os episódios, mas enfim. Gosta de Game of Thrones, ô Pedro? Pra ser sincero, tudo que vocês estão falando eu não tô entendendo nada. Porque... Pedro! Que isso? Eu até, pelo que eu acompanho no Twitter, porque você pode seguir só a instituição oficial. Eles vão falar de Game of Thrones. Qualquer pessoa que tem uma conta no Twitter vai estar falando no domingo. Então não tem como você não ter um contato, né? E assim, parece ser bem legal, realmente. Eu vejo todo mundo falar, animado e tal. Mas, assim, se eu for começar agora, eu passo pelo problema que o Lucas tá passando, sabe? O Lucas tá precisando ali atualizar, digamos que uma temporada. Ele tem um Gmail pra isso. Eu não, pô. Eu tenho que pegar desde o começo, então rola uma preguiça. Todo mundo também fala super bem de Breaking Bad, de Vikings, de Game of Thrones. Mas assim, eu tô muito atrasado. E aí, tipo, é complicado você ver uma série lá de trás, quando todo mundo já tá ali nas últimas temporadas, ou até mesmo tá em tempo real, e você não pegar um spoiler, ou não ter alguém pra conversar e acabar essa pessoa soltando spoiler e falar, você não viu, né? Não, mas relaxa. Sabe todo mundo que tá aparecendo no Twitter agora, que eles estão comentando? Então, na primeira temporada tinha tipo uns 18 mil personagens diferentes, mas eles vão morrendo ao longo da série. Então você vai ver uns 2, 3 só que estão aí ainda, desde o começo da coisa. Tem o quê? Tem a Arya, o Jon, a... É tipo prova do líder do BBB. A Daenerys, a Sansa, não tem muito mais. O resto morreu, então... Ou foi surgindo ao longo da temporada, das outras temporadas. Então, não tem muito segredo. Você vai ver tudo diferente. Tudo diferente. Porque quem hoje tá fazendo as coisas importantes na série Game of Thrones era criança na primeira temporada. Então você pode assistir que de boa, você não vai
ver tanto assim, tipo, nossa, grandes spoilers, porque... Até porque quando você chegar na última temporada, você vai ter esquecido os spoilers já. Tem um pouco disso também. Vou Mas, enfim, colocar aqui na listinha para a próxima temporada que eu assisti, vou colocar na lista. é uma boa. É legal, é bem legal. Isso, acompanha aí, né? A intertemporada do basquete aí, né? Tá chegando, então vai ter um tempinho aí. Rapaz, e o Mercadão, hein? A verdade é o seguinte, voltando, Mercadão, os contratos, boa parte dos contratos dos jogadores acabam aí, parte no final de maio, né, parte no final de junho, então quando acabar maio aí a gente já vai ter bastante coisa oficial, né, por enquanto a gente tem muita especulação, a gente está atualizando quase que todo dia lá no nosso Mercadão, na Locomotiva, mas vocês dão uma olhada lá, mas coisa oficial mesmo, a gente tem as dispensas do Paulistano, as dispensas do Bauru, e os jogadores já tinham contrato, né, os 3, 4 do Flamengo, as possíveis saídas do draft, e acho que o Hetzheimer no Franca, o resto, e o Guidetti também, no renovado no Pinheiros. O resto de oficial, assim, né, que os clubes divulgam, só mais pra frente, mas todas as especulações, as coisas, a gente já tá colocando lá, tal, tá bem, bem legal. Vocês deem uma olhada lá. Pegando fogo o negócio. É uma época que agita bastante, né? Opa, eu adoro essa época, eu adoro. Mas e aí, tem mais alguma consideração? Eu não, galera. Não, acredito que não também. Então, ó, fica o recado aí, ó. Nessa semana eu e o Pedro a gente fez um conteúdo bem diferente pro YouTube. Quer explicar aí, Pedro, como é que a gente fez esse negócio aí? Pra final do NBB, inclusive, pra vocês assistirem aí e dar risada um pouquinho da gente. Isso, vou lançar amanhã, né? Foi um vídeo que a gente está acostumado a trabalhar com podcast, né? Trazer esse diálogo assim bem didático, mas ao mesmo tempo bem profundo, trazendo uma análise bem detalhada das equipes. E agora na final, você me procurou, né? O Lucas me procurou e falou: Pedro, vamos gravar alguma coisa diferente, mais dinâmica ainda. E a gente gravou um vídeo simulando a final ali, né? Utilizando o 2K, mas com a inserção dos times brasileiros. Então a gente fez uma partida entre Flamengo e Franca, ou Franca e Flamengo, para ver quem levaria melhor no E-Games, né? Que hoje está em alta ali. Então amanhã vai ao ar, espero que vocês gostem. Só dando um spoiler aqui rápido. Olha, tem uns lances assim bizarros, tá muito engraçado. Aquela resenha solta ali entre uma jogada e outra, de efeito, outras bem assim, deploráveis, digamos assim. E se vocês gostarem, deixem o feedback, porque a gente tá pensando ali, sem dar spoiler novamente, uma coisa bem bacana para essa intertemporada ou para o segundo semestre desse ano. Então vale a pena esperar, conferir, deixar as considerações de vocês. A gente é ruim, mas deu para dar bastante risada. Vocês vão curtir, sim. Teve Trash Talk? Teve muito Trash Talk. E esse conteúdo vai estar no YouTube do Laranja, tá? A gente está aqui no podcast da Locomotiva, mas esse conteúdo vai estar no YouTube do Laranja Pulsante e nas redes sociais de todo mundo. Mas vai ficar bem legal, sim, vocês dão uma olhada lá. E, bom, acho que por hoje é isso, né? A gente vai, talvez, ainda fazer mais um podcast sobre as finais, talvez após as finais ou durante, né, se chegar no jogo 5, quem sabe. Temos aí conteúdos para intertemporada, a gente vai ter também bastante coisa para discutir, a questão de ter mais um estrangeiro, a questão de abrir o leque aí dos participantes, né, até o Lucas Rocha, que é de Bauru, né, da Jovem Pan News de Bauru, na Jovem Pan da Jornada, eu nunca sei onde ele tá. Enfim, ele até acabou de divulgar que teve a reunião aí da Assembleia dos clubes do NBB, tudo indica aí que tem 19, talvez até 20 times no próximo NBB, porque vai ter o campeão da Liga Ouro, vai ter o campeão do CBB, tem algumas equipes aí, aquelas equipes que se ausentaram do NBB, podem voltar, né, como Caxias, Macaé, Campo Mourão e a Uniceubi, eles podem voltar, mas a gente também tem Pato Basquete, São Paulo, caso não vença a Liga Ouro, que estão pleiteando vaga, enfim. Pode acontecer muita coisa, tem muita coisa pra gente discutir. Tem conteúdo já preparado da Locomotiva da intertemporada. Perdão.
tossi aqui. Tem um conteúdo aí bem diferente que não tinha ainda sobre o NBB, que a gente tá armando. Então tem bastante coisa para falar, tem bastante convidado que a gente quer chamar. Alguns já foram feito convite, já aceitaram, a gente está ajeitando questão de data só. Entendeu, Guilherme Maia? Então, é isso aí, galera. Continuar acompanhando, acompanhar sinais. Se você for de Franca região, do Rio de Janeiro região, vai para o ginásio, a temporada está acabando e está muito da hora. Se você for também de São Paulo ou de Campina Grande, eles também vão para o Campo Mourão também está jogando ainda, né? Vão para o ginásio da Liga Ouro também, está muito da hora. Vamos acompanhar, vamos assistir, vamos para o ginásio. E, Café Belgrado também já aceitou, a gente está com questão de data também. Enfim, tem bastante coisa que a gente está armando aí. Pedro, suas últimas palavras. Lucas, Fábio, queria agradecer o convite, né? Como eu já disse no começo, é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado mesmo, foi um bate-papo bem legal. E fica a expectativa, né? Que essas finais sejam disputadas e tragam um pouco de emoção aí que faltou ao longo das primeiras rodadas dos playoffs. Do mais, é só isso mesmo. Mais uma vez, muito obrigado. Fábio, últimas palavras. Winter's coming. Não, tem que ver. Últimas palavras, vai morrer. Que seja uma final muito boa, né? Como a gente falou aí. E até a próxima, né? O próximo podcast da Locomotiva Esportiva. Então, beleza. Eu vou perguntar, vocês só falam o nome do time. Pedro, quem vai ser campeão? O Pedro já morreu. Começa com F. Mas eu falei Seco Pedro. assim já? Seco, não. Só quem vai ser campeão. Flamengo. Fábio, quem vai ser campeão? Franca. Lucas, quem vai ser campeão? Flamengo. Mas eu acho que vai ser em jogo 5. Bom, galera, é isso aí. Sigam o Laranja Pulsante nas redes sociais, aí, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Sigam a Locomotiva nas redes sociais, também tudo isso daí, Spotify. O Laranja está no Spotify também. Acho que o Pedro esqueceu de falar, mas o Laranja está lá no Spotify também. Põe lá para aparecer os novos episódios e tudo mais. É isso, galera. Boa final. Até a próxima. Valeu!